Deixa eu ver aqui se eu consigo achar 14. Beleza. Tá na mão, gente. Então, agora tá tranquilo, vamos começar aqui. Beleza, então, olha, a nossa questão 14, para a gente discutir aí, né? Vamos lá, então, sem mais demoras. Olha aí, defensor público também do Distrito Federal, né? Você viu que Kelsen despencou nessa prova, nós fizemos um tanto de questões sobre ela. De acordo com a corrente positivista, denominada jurisprudência dos interesses, na ponderação dos interesses em conflito, o magistrado deve considerar, em primeiro lugar, os fins sociais do direito nas perspectivas precedentes. Galera, olha aqui, sem vocês, olha como é importante vocês criarem, tá? Um raciocínio jurídico. E às vezes é muito mais importante você entender o conteúdo do que meramente se propor decorar, tá? Olha só, a gente não falou em momento algum em sala, nos nossos debates, né, sobre jurisprudência de interesse. Então, vocês não sabiam, de fato, o que é isso, tá? Mas veja só, ao continuar a discussão, ele vai falar que essa corrente aqui, olha, que está ligada, né, à corrente positivista, vai se preocupar com o quê? Com a característica social. Tá certo isso aqui, gente? Dentro da visão positivista? Claro que não, né? Tá errado. Kelsen falou para você não associar questão social, né, filosófica, né, moral, e daí por diante, tá? Então isso aqui está equivocado, porque a ideia positivista é exatamente desassociar essas questões de fins sociais, né? Então não me importa o que tem de pretensão da sociedade, o que tem de alteração na sociedade e tudo mais, né? Me importa o que a lei prescreve, os seus fundamentos dentro do ordenamento jurídico, tá? Então, ó, lembrem só, se porventura existir alguma demanda social, tá, gente? Eu lembro sempre de um autor alemão chamado Hegel. O Hegel fala que o direito é produto. É produto da sociedade, né? E aí tem um outro sujeito que chama-se, também alemão, diga-se de passagem, né? Rudolf von Ehring, que ele fala que, olha, o direito tem que satisfazer as demandas da sociedade. Moral da história, né? Se porventura surge uma nova demanda na sociedade, o direito digital, né? Como a gente já falou em sala, ótimo, né? Então, isso não é uma perspectiva de interpretação perante o juiz, né? Analisando essa necessidade social. Isso não interessa ou não deve da limitação dos poderes do juiz, tá? É o legislativo que deve atuar e produzir leis, né, que tenham como finalidade as questões sociais, tá? Então, essa obviamente, é uma ideia equivocada se você estiver atrelado essencialmente ao estudo positivismo, tá? Tranquilo essa questão, gente? Vocês vão ver que as questões agora vão começar a se repetir. A Lília está sem áudio hoje, viu? Oi? A Lília está sem áudio hoje. Beleza.
Beleza. Então, é o Hugo. seguinte, galera. Vocês podem... E eu não compartilhei a tela aqui também, perdão, né? Na verdade, a gente queria te falar. Esqueci. Pessoal, vejam a questão aí, que vocês só escutaram sobre ela, né? E vejam se vocês têm alguma dúvida e me falem. Tá? Acho que é tudo certo com essa questão, né, gente? Ela é uma discussão que nós já fizemos, né? É mais uma questão que vocês têm que ficar sempre atentos a essa ideia de desassociar o direito de outros termos, de outros conceitos, né? As questões podem trazer aqui terminologias, expressões diferentes, mas, ao final, eles remetem à mesma ideia, tá? A mesma regra, que vocês têm que lembrar dela aí para não cometerem erro, tá bom? Acho que está tranquila essa questão, né? Tudo certo, gente? No caso, Oi. Tipo assim, ele teria que considerar a questão, tipo assim, usar... Tem uma palavra, gente. Peraí. A proporcionalidade, é isso? Bom, o que acontece? No caso do direito, sobre a ótica essencialmente positivista, tá? Ele teria que analisar o quê? A teoria da hierarquização de normas, né, de Kelsen. Tá? Então, moral da história. Na hora que tivesse ali um conflito de interesses ou de normas, né, ele deve ver aquelas que estão ali, olha, mais próximas ao topo aqui, né? E daí por diante. Entendi. Então essa jurisprudência, no caso, é uma norma mesmo. Olha, conflitante. Essa questão está errada. Por isso que ela está, né? Por isso que você não pode tomar o cuidado de não olhar ela, tá? A gente lembra, né? Jurisprudência é o quê? É a interpretação da lei. Uhum. Né? É quando há vários julgados, né? Quando os tribunais vão julgando os casos e vão dando uma interpretação muito próxima da lei, até virar uma regra, tá? Então, na realidade, a jurisprudência, nós falamos que ele é uma fonte do direito, tá? Uma fonte do direito, mas é uma fonte o quê? Auxiliar. Nós falamos que é um meio auxiliar por causa disso, porque ele tem, essencialmente, o fator aí de contribuir para a interpretação do direito, tá? Certo. Então, na realidade, essa questão aqui, ela tende a inverter, tá? Na realidade, para essa frase estar correta, essa afirmativa estar correta, uhum. Não deveria ser positivismo, não. Deveria ser, pós-positivismo. Tá? Que eu não vou cobrar de vocês pós-positivismo, porque a gente começou a estudar isso agora, né? Mas eu falei para vocês lá, o pós-positivismo, o direito vai se reconciliar, tá? Com a questão social, moral, filosófica, tá? Ele vai se reconectar com elas. Aí essa perspectiva da jurisprudência, de analisar sempre o fim social e tudo mais, ela é válida. Nas nossas aulas eu até te falei da questão do julgamento lá da união homoafetiva, não sei se você lembra, que é uma demanda social, né? Mas a própria Constituição falava o contrário, tá?
E aí, então, no entanto, chega um momento que o STF considera, reconhece, né, a possibilidade mesmo, a letra da Constituição falando de forma contrária. Certo. Agora ficou claro. Obrigada. Tranquilo? Então tá bom. Gente, mais alguma dúvida? A gente pode passar para a próxima? Beleza, vou passar aqui então, tá? Vamos lá, mais uma lá do Distrito Federal para gente. Vamos procurar verdadeira ou falsa, né? Essas questõezinhas do CESP costumam tirar o povo do sério, sabe? Porque se você errar uma, elimina uma verdadeira. Aí o pessoal costuma ir até negativo. É correto afirmar que o símbolo do dever ser, como obrigação positiva da norma jurídica, é uma expectativa de comportamento estabelecida de modo contrafático. Gente, eu falei disso na primeira revisão que nós fizemos, e vamos falar de novo. Olha, o Kelsen falava que a norma, você tem uma conduta, a conduta, né? Ela tem uma perspectiva causuística de ser, tá? E normativa de dever ser. O que é isso? Para Kelsen, a questão da natureza, a questão do ser da natureza, né, faz com que cada indivíduo, cada situação, ela seja um ser. Ela acontece, né? Muitas vezes, inclusive, contra a nossa vontade. Então, o que você o meio social que você está inserido, tudo isso é ser. É uma questão causuística, é uma questão da vida, da natureza, tá? Ele fala, no entanto, que a lei, a norma jurídica, ela está ligada ao dever ser. Por quê? Porque ela vai prever como deve ser a sua conduta. Então não é uma questão de casualidade, né? Casualidade é aquela coisa do destino, né? Mas é uma perspectiva em que a lei vai estabelecer uma obrigação, uma determinação que você, ser vivo, né? Você, ser humano, cidadão brasileiro, tem que ter uma conduta, tá? Então, olha, quando o artigo 121 da Constituição Federal, do Código Penal fala assim, olha, tá lá, artigo 121, do Código Penal, ele vai falar assim, olha, não, melhor, homicídio, né? Homicídio, 6 a 20 anos, o que ele está falando? Olha, você não deve ter uma conduta de matar alguém. Caso contrário, você terá o quê? Uma sanção. Caso contrário, você tem uma sanção, tá? Então, a ideia é o seguinte, olha, aqui eu tenho o quê? Um dever ser, tá? Por quê? Porque eu tenho uma conduta estabelecida na lógica jurídica, né, que foge à causalidade, em que ele vai determinar como você deve agir em sociedade. Caso contrário, você vai ser sancionado por agir de forma contrária, tá? Isso é dever ser, gente. Isso é quando a lei determina que você deve fazer algo futuro, né, sob pena de sanção. Então, essa questãozinha aqui, ó, essa afirmativa, está correta, tá? Então, quando é ser, é uma questão de causalidade, uma questão da natureza, né? Agora, quando é dever ser, é uma perspectiva da própria lei, tá? Porque a lei vai idealizar uma conduta em que você não cumprir essa conduta, você vai ser penalizado. Deu para entender esse dever ser, gente? Esse ponto a gente também estudou na aula passada já, né? Tudo certo? Lembraram do dever ser?
Lembraram aí, gente? Perfeito, Dani, isso mesmo, perfeito. Exatamente, né? Na aula passada, nós falamos exatamente isso, né? E eu tinha esquecido de falar do contrafato aqui. Exatamente, é o contrário ao fato, né? Se o fato é uma coisa da natureza, choveu ontem, né? Ou fez frio hoje pela manhã. Então, é uma questão casual, sem controle, inclusive, da nossa parte. O contrafato é exatamente isso, né? É uma questão ligada à lógica, né? À lógica jurídica. Então, é pensado, é entabulado, é estabelecido, né, contra a casualidade. Perfeito, Dani, isso mesmo. Pessoal, se não tiver mais questões aí, bora para a próxima aqui, olha. Promotor de justiça, e olha, de Santa Catarina, hein? Que ruim, hein? 2019, final do ano passado, né? Se você quisesse ser promotor de justiça lá em Santa Catarina, você teria que lembrar um pouquinho das nossas aulas. Olha só, a analogia é um instrumento cuja finalidade é a complementação do ordenamento jurídico. Por esse motivo, só pode ser aplicada em casos não regulamentados por lei. Bom, pessoal, vamos lá. O que é analogia, tá? Analogia é a interpretação. Perdão, escrevi errado aqui. Interpretação do direito, né? Ou melhor, da norma jurídica. Né? Então, a analogia é um instrumento de interpretação da norma jurídica que vai agir, tá, em situações que há uma lacuna na lei. O que é isso? A lei ela vai ser vaga, né? Ela vai faltar algo nela, e esse algo que está faltando nela pode gerar algum problema no sentido de efetividade, porque você prevê, né, a necessidade de aplicação da lei em uma situação em que a lei não previu o uso naquela situação. E aí o juiz, então, usa analogia, que é, olha, estender os efeitos da norma jurídica um pouco além, tá? Eu dou um exemplo para vocês, para isso ficar claro. Nós temos uma situação em que greve tem uma lei própria para autorizar greve. A lei, ela atinge, a que temos hoje, atinge só os empregados seletistas. Então, todo mundo, né, que tem carteira assinada e tudo mais, tem que cumprir essa lei na hora de fazer greve. Só que eu teria que ter uma lei também para os servidores públicos. Só que eu não tenho essa lei para os servidores públicos, tá? E nessa situação, o que acontece, então? Eu teria que ter essa lei para que o servidor fizesse greve. Ele vai estar impedido de fazer greve? A ideia do STF é não, ele tem direito à greve, ele vai fazer. E, então, por analogia, né, então, na ausência de lei, eu adoto outra norma jurídica em um outro caso, né, para garantir o direito do indivíduo, tá? Então, olha, analogia é sim um instrumento com a finalidade de complementação do ordenamento jurídico. Por este motivo, somente aplicado em casos não regulamentados por lei. Então, essa questão, de fato, estaria correta. Fiquem tranquilos, eu nem sei porque eu pus ela aqui, porque analogia não é uma questão que a gente trabalhou em sala de aula, tá?
Tranquilo? Essa questão, vocês podem até desconsiderá-la. A gente pode usá-la aqui só para discussão, mas eu não falei de analogia com vocês. Eu não vou cobrar isso de vocês em aula, podem ficar despreocupados. Tranquilo, né? Vamos passar para a próxima aqui, gente. Kelsen. A mesma prova, inclusive, olha só, né? Kelsen. Para Kelsen, o Estado não se confunde com o direito. Olha, o Estado não se confunde com o direito, pois aquele é pessoa jurídica que implementa a ordem jurídica para regulamentar o exercício do poder. Essa questão está errada, viu, gente? Kelsen interpreta, né, o ordenamento jurídico e o Estado, né, como uma estrutura só, tá? Então, aqui está um erro muito grave, porque o ordenamento jurídico, a efetivação dele não se dá apenas pela atuação do Estado, mas do Estado, da sociedade, mas da própria norma jurídica. Da própria norma jurídica. Lembrando a vocês, inclusive, que ele adotou a teoria, né, da validade das normas jurídicas, que fala que uma norma, né, para ser efetivada, tem que estar de acordo com a superior a ela, tá? Então, olha, para Kelsen, né, a ideia dele é que o direito, olha, é uno, tá? Uno e indivisível. O que significa isso? Que eu não posso dividir o direito, e aí vale no sentido de Estado e direito, tá? São conceitos ligados, essencialmente, em si, e, por ser uno e indivisível, né, ele é uma estrutura só, não é parte de duas ou mais estruturas, tá? Então, essa daí exigiria de você lembrar aí dessa regrinha, né, do direito uno e indivisível, que é próprio do Kelsen. Tranquilo também, né, gente? Dúvida aí? Tudo certo, gente? Beleza. Vamos embora, então, para a próxima. Já não deve faltar muitas questões, não. Vamos lá, olha. Auditor fiscal, né, quem recolhe os tributos aí. A teoria pura do direito, o que interessa é especificamente a lógica e a autonomia metodológica da ciência jurídica. Pessoal, é isso mesmo, né? A lógica aqui está ligada ao quê? Ao dever ser, né? Já mencionado por nós. Quando ele fala metodologia aqui, ele está falando o quê? Das características próprias do direito, tá? Que vai, inclusive, desassociá-lo. Olha, quando ele põe aqui especificidade, né? Ele está desassociando a moral, questão social, etc., né? Então, olha, essa afirmativa resume muito do que nós já falamos, né? Assim, segundo Kelsen, o que ela quer é assegurar elementos de razoabilidade na ética. Pessoal, vocês estão estudando filosofia do direito agora, né, com o professor Marcos, não tenho certeza se ele ainda entrou nessa discussão sobre ética e moral com vocês, tá? Mas, estudo da ética
é um estudo ligado à moral, tá? Muito ligado à moral. Uma conduta ética é, antes de mais nada, uma conduta moral, tá? Então, olha, esse conceito está equivocado, né? Nós estamos falando que para Kelsen, a conduta ético-moral, isso não está atrelada ao direito, tá? Ela está desassociada. Então, a letra A está errada, né? Está equivocada por causa disso. Assumir a necessária coincidência entre observação jurídica e sociológica. Gente, aqui tem 2 erros que vocês não podem cometer. Quando eu falo coincidência, é uma questão que, de fato, de causalidade. Isso aqui está de acordo com o direito? Tá não, né? Positivismo, né? Não, muito pelo contrário, né? Aqui prevalece a lógica, tá? Então, a causalidade da coincidência, né? Isso não existe para a visão kelsciana, tá? Aqui tem um erro. Qual o segundo erro? Atrelar o estudo do direito, da norma jurídica, questão sociológica, social, né? É exatamente isto que Kelsen pregava que não poderia acontecer jamais, né? Então, aqui também, novo erro. Libertar a ciência do direito de todos os elementos que lhe são estranhos. Opa, aqui está correto, né, gente? Eu falei para vocês que o grande culpado por nós termos um curso de direito é Kelsen, né? Até Kelsen, você poderia se formar em direito fazendo economia, ciências sociais, né? Filosofia, ciência política. Você teria a oportunidade de se formar em direito se graduando em qualquer dessas áreas. E o Kelsen, o que ele fez com sua teoria pura do direito? Foi exatamente libertar o direito dessas outras áreas, né? E defender que eles fossem, né, uma disciplina desassociada das demais, uma disciplina única, né? E para ele, essa visão sociológica, filosófica, moral, ético e tudo mais, né? Filosófica, seriam todos estranhos à norma jurídica. Questão correta. Vamos ver as outras 2 aqui, olha. Enunciar a ligação congente entre a ciência do direito e a metafísica jurídica. Aqui tem uma expressão que vocês não têm familiaridade com ela. O que é metafísica? Isso é uma expressão cunhada por um cara chamado Kant, tá? O Kant falava em metafísica, que é um conceito ligado à moral, tá? Ligado à ideia de moralidade, que é uma ideia de espiritualidade, de ir além do que está no físico, tá? Então, por isso que é metafísica, tá? É ir além do físico, além do palpável, do material, tá? Uma perspectiva, então, moral, que, obviamente, por tudo que nós já falamos, né, não se aplica ao nosso caso aqui. Por fim, olha, traduzir a norma jurídica os fatos de coincidência social. Galera, mais uma vez, né? A ideia aqui é exatamente o contrário, da lógica jurídica. É a lógica do dever ser. Então, percebam, olha, que nós estamos longe, coincidência, aquela coisa assim de você jogar, né? De se encontrar com uma pessoa num lugar sem planejamento, é uma coisa do destino, do acaso, tá? Isso não se aplica ao direito. O direito é metódico, né? O direito é pré-existente, é premeditado, é idealizado, né? Ele tem uma lógica de atuação
que não se aceita, né? Isso aqui é fato, como a gente já descreveu nessa aula, né? Isso aqui é fato. Então, tranquilo? Então, olha, também, né, há um erro muito grave aqui que faz com que a questão esteja errada. Vamos lá. Última questão, né, que eu separei para vocês. Em relação à distinção entre positivismo e naturalismo. Olha, show de bola, né? Vamos terminar nossas questões aqui falando mais uma vez sobre a diferença entre positivismo e justnaturalismo. Ele está querendo aí a afirmativa correta. Vamos lá. O positivismo jurídico é teoria do direito e defende a existência de uma separação conceitual entre direito e moral. Eu não vejo erro algum aqui, tá? Vamos lá. O positivismo jurídico é uma teoria de direito que sustenta o direito positivo, tranquilo até aqui, né? Só tem validade quando não viola direitos naturais do homem. Galera, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a norma jurídica positivada ela só tem validade se ela estiver de acordo, né, com as leis naturais, tá? Isso aqui está errado, porque nós estamos falando de positivismo aqui em cima. Se aqui estivesse falando de justnaturalismo, a afirmativa estava correta, tá? O justnaturalismo é uma teoria do direito que sustenta, tá, que o direito positivado só tem validade quando não viola os direitos naturais, tá? Aí estaria correta a questão, tá? Obviamente que está errada porque fala positivismo. O que essa expressão afirmativa nos fala? Olha, vai falar assim, tá vendo essa pirâmide, né? Vamos pôr aqui a Constituição em cima. Tudo isso aqui só tem validade se as normas de direito natural que estão aqui em cima, tá, não forem violadas. Porque se a Constituição violar uma norma de direito natural aqui em cima, ela não tem validade e nada contrário a ela que estiver abaixo, né, também teria, tá? Então, olha, o erro aqui foi falar em positivismo. Se fosse justnaturalismo, né, estaria correto. Vamos lá. O justnaturalismo é uma teoria de direito que sustenta que o direito é formado exclusivamente pelas normas de direito natural. Errado, viu, gente? Não, né? O justnaturalismo defende que tem uma norma suprema que são direitos naturais concedidos por Deus, tá? Mas ele não nega a existência de um restante de um ordenamento jurídico, tá? Ele até o reconhece, aceita, né, a existência dele. O problema é só que ele entende que essas leis, elas estão, né, subordinadas às leis naturais, tá? Então, o rei pode até fazer leis, desde que, eventualmente, não sejam leis contrárias aos direitos naturais, né? Então, o Estado pode produzir leis, não há problema algum nisso, tá? O ordenamento jurídico não é composto só de direitos, de normas de direito natural. Na realidade, elas são um conjunto, tá? De direitos essenciais, né? Garantidos por Deus. Bom, vamos lá então, olha. O justnaturalismo é uma teoria de direito que defende a inexistência de uma separação conceitual entre direito e moral. Tá correto, viu? É isso mesmo. A ideia justnaturalista, né, que os valores morais estão
carregados dentro das normas jurídicas. É o contrário da visão positivista, né? Então, olha, essa questão também está, de fato, correta. Então, nós vamos marcar aqui, ó, letra E, né, que nos deu as duas alternativas como certas. Pessoal, é isso. Era a última questão que nós tínhamos, né, para concluir aqui. E aí, gente, ficou alguma dúvida? Alguma dúvida ainda que vocês queiram tirar e tudo mais? A hora é essa. Beleza, Lucas. Que bom, Dani, que vocês gostaram. Bom, gente, é isso. Então, eu acho que vocês estão mais do que preparados para a minha prova, tá? Fiquem muito tranquilos. Eu acho que a nossa prova é só semana que vem, né? É isso mesmo, né? É dia 28, né? Beleza. Então, assim, vocês têm muito tempo para estudar, tá? Mas fiquem tranquilos que não vai fugir em nada do que nós já estudamos aqui, o que nós corrigimos aqui de questões. Eu não vou cobrar nada além disso, não, tá, gente? Fiquem despreocupados. Bom feriado para vocês aí, né? Tudo de bom para vocês. Boa tarde, né? Eu estou à disposição se vocês quiserem ainda tirar alguma dúvida, tá? Só me chamarem lá no WhatsApp. Eu estou às ordens. Até mais para vocês, então. Tudo de bom, galera. Depois eu encaminho o vídeo aí para os colegas, tá bom?